Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live que nós estamos fazendo. É uma semana de maratona de lives. Seja bem-vinda, Michele, seja bem-vinda, Rita Santos, seja bem-vindos todos quantos entrarem ou passarem por aqui. Eu falei hoje pela manhã sobre vivenciarmos uma vida extraordinária e quais passos importantes para isso. Então eu falei sobre nós vivenciarmos uma vida com decisão, onde devemos criar uma tarefa, uma rotina e seguir essa rotina com consistência. E além disso também nós sempre olharmos a recompensa e o resultado que nós vamos ter a partir das decisões que nós estamos tomando a cada dia. E hoje eu quero falar sobre 3 fatores importantes para uma vida extraordinária. 3 fatores importantes que nós devemos compreender e colocar em prática para viver uma vida abundante, para viver uma vida melhor. Quem de nós não queremos viver uma vida melhor? Consciente, inconscientemente, todos nós queremos sempre o melhor. Queremos sempre viver uma vida abundante em todas as áreas. E por isso existe na nossa vida alguns fatores importantes que nós devemos considerar, que nós devemos respeitar e praticar também. E o primeiro fator importante de uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida abundante, é a atitude. A atitude muda a nossa história. A atitude se torna o início de uma nova vida, de uma nova história. Não é sobre aquilo que nós achamos que deve ser, não é sobre aquilo que nós queremos que seja, não é sobre aquilo que nós desejamos que aconteça, mas é aquilo que nós fazemos que muda a nossa vida, que transforma a nossa situação. Então, quantas pessoas estão agora mesmo desejando empreender, estudando para empreender, mas tem mais de 10 anos estudando sobre empreendedorismo, tem mais de 10 anos sonhando, planejando, arquitetando como empreender ou como fazer qualquer outra coisa para a sua vida, mas não faz. Mas de repente vem alguém de lá para cá, analfabeto, que não estudou absolutamente nada sobre empreender, que não tem quase que nenhum conhecimento teórico sobre aquilo que vai fazer, mas tem a atitude. E vai lá e empreende, vai lá e faz. Quem você acha que vai melhorar a vida? Quem você acha que nessa história vai ganhar mais? É óbvio que é aquele que teve atitude, é aquele que tem ação. Então a vida não é uma lista de desejo. A vida é atitude. A vida é o que você faz. E a questão é, o que você tem feito para melhorar a sua vida? O que é que você tem feito por você, para o seu crescimento? O que é que você tem feito para que a tua vida seja um legado de uma vida extraordinária? Deixe de apenas desejar viver uma vida melhor. Deixe de apenas admirar as pessoas que têm uma vida como você gostaria que tivesse e comece a construir essa vida que você merece com as suas atitudes. A atitude, ela não pode mudar tudo, mas a atitude pode mudar muita coisa. Por exemplo, tem coisas que não dependem da sua atitude para acontecer. Então, por mais atitude que você tenha, você não pode aumentar a sua altura. Por mais atitude que você tenha, você não pode, por exemplo, controlar o tempo da sua vida. Você não tem como definir, eu vou viver 200 anos, eu vou viver 300 anos. Você não pode controlar o tempo da sua vida, mas você pode controlar a forma como você vai viver. Você não pode controlar o contorno do seu rosto, mas você pode controlar a sua expressão. Você não pode controlar o que a outra pessoa vai te dizer ou fazer, mas você pode controlar o que você vai ficar sentindo em relação a isso. Então, se diante das adversidades e em todo o tempo da sua vida, você tiver atitudes assertivas, a sua vida será extraordinária. Você será uma pessoa que vai romper as barreiras, que vai vencer,
que vai realmente provar do extraordinário desta vida. Por quê? Porque a atitude é que te leva a resultados extraordinários. Então pare e pense, onde as minhas atitudes têm me levado? Quais são os resultados, quais são as colheitas que eu tenho tido? Se você reclama de resultados ruins, então analise como estão sendo as suas atitudes. Tenha a atitude hoje de ser alguém melhor. Decida e tenha essa atitude de forma consistente todos os dias. Aconteça o que acontecer, se torne alguém melhor. As pessoas que têm a atitude de melhorarem, elas pagam o preço de melhorar, porque o preço de melhorar, o preço de sair da zona de conforto, o preço de realmente se aprimorar a cada dia é muito melhor do que o preço de não mudar. Então não tenha medo de mudar, tenha medo de continuar como você está. Tenha medo de continuar com os mesmos resultados. Ah, mas os meus resultados estão indo bem. Então, se aprimore para ter resultados ainda melhores. Há pessoas que acreditam que o universo se encarrega de fazer tudo o que ela quer. Não é bem assim. Há pessoas que acreditam que basta ter uma religião, basta falar de Deus, basta orar a Deus e tudo de melhor vai acontecer na sua vida. Também não é assim. Muita coisa não depende de Deus. Muita coisa não depende de uma religião. Muita coisa não depende de apenas um pensamento positivo. A maioria das coisas dependem das nossas atitudes, de nós agirmos. Quais são as atitudes que você está tendo para colher a vida que você deseja colher? Como você tem agido como pai, como irmão, como tio, como sobrinho, como filho, como amigo, como colega? Quais são as atitudes que você tem tido? Não reclame dos resultados, se a atitude não é uma atitude boa. E não basta apenas ter uma atitude, é preciso que tenha a atitude certa. É preciso que você realmente faça o seu melhor. Não basta apenas dizer eu vou fazer algo. Você tem que dar o seu melhor nisso. E mesmo quando você falhar, e mesmo quando você errar, é você não se culpar por causa dos erros e das falhas. Pessoas que caminham com a culpa são pessoas que vão se consumir a cada dia. Mas pessoas que caminham com arrependimento e aprendizado são pessoas que vão vencendo a cada dia. Então entenda o seguinte, é preciso que eu tenha as atitudes certas para que eu tenha a vida que eu quero ter. E mesmo quando eu errar, eu não vou caminhar com a culpa, mas eu vou me arrepender, eu vou me corrigir e eu farei dos erros correções e degraus para uma vida melhor. Quem é que não falha? Quem é que não erra nessa terra? Todos nós enfrentamos conflitos, todos nós passamos por desafios, todos nós falhamos, mas o mais importante de tudo isso é você tornar das suas falhas aprendizados. É você entender que você não precisa errar para aprender. Não tem essa, eu tenho que errar para eu aprender. Não, você não tem que errar para aprender. Você pode aprender sem errar. Mas mesmo que você erre, aprenda com os erros. Corrija-se diante dos erros e melhore a cada dia. Atitude muda a sua vida. Não é o que você deseja, não é o que você apenas pensa em fazer, mas é o que você faz que vai mudar a sua vida. Ah, mas eu já tentei fazer. Eu fiz uma vez, eu fiz 2 vezes, eu fiz 3 vezes e até agora não deu certo. Se você tentou, fez e não deu certo e parou, então aí você assinou um contrato com o fracasso. Porque o oposto do fracasso não é o erro. O erro não é o oposto do fracasso.
O erro é um dos professores do sucesso. O oposto do sucesso não é o erro. O oposto do sucesso, melhor dizendo, é a desistência. O fracasso não é o oposto do sucesso. Aliás, o erro não é o oposto do sucesso. O erro é um dos professores do sucesso. Quando você erra, quando você sente a dor do erro, quando você se corrige diante do erro, quando você não caminha com a culpa diante dos erros, mas quando você se corrige e vai adiante, então você não teve oposição ao sucesso, mas você teve um professor diante do teu sucesso. O erro não é o oposto do sucesso. O oposto do sucesso é a desistência. É quando você desiste. É quando você entrega os pontos. É quando você diz: eu não vou mais continuar sonhando isso, eu não vou mais continuar fazendo isso, porque assim eu não vou sofrer tanta dor. Eu não consigo. Isso sim é o oposto do sucesso, é a desistência. Não é quando você erra que você fracassa, é quando você desiste. Então, não desista de você, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus ideais. Se tudo isso que você sonha te faz bem às pessoas, é congruente, é algo que realmente é ecológico, é o bem para todos, não desista dos seus ideais. O melhor está por vir. Mas para isso é necessário que você tenha atitude. Sem ação, não há uma nova dimensão. Apenas desejar não é o suficiente. Apenas planejar não é o suficiente. O que é que você precisa hoje tirar do papel? O que é que você tem planejado há anos? O que é que você tem planejado há tempos? E até hoje você não fez? Que tal você dar o primeiro passo hoje? Que tal você ir tirando os seus projetos da gaveta? Que tal você apenas parar de planejar, de sonhar, de desejar e começar a fazer hoje aquilo que tanto você deseja fazer de melhor? Comece hoje com alguma atitude que te leve rumo à realização dos teus sonhos. Comece hoje com alguma atitude que te leve em direção a uma mudança para melhor. É a tua atitude que vai fazer a diferença em todos os momentos da sua vida. Diante de uma ofensa, você pode ter a atitude de lidar, como também de relevar. É a atitude de relevar que vai fazer a diferença. Diante dos problemas, você pode ter a atitude de se esconder dos problemas, a atitude de não encarar a realidade dos problemas, a atitude de se iludir diante dos problemas, mas você também pode ter a melhor de todas as atitudes, que é enfrentar o problema e vencer o problema. Diante de qualquer situação, você pode ter a melhor atitude. Então tenha a atitude que é preciso para você viver uma nova dimensão de vida. A tua atitude vai mudar não só a tua vida, mas também a vida de muita gente. Então, ação, atitude certa, atitude de fazer o teu melhor é o primeiro fator de uma vida bem-sucedida. O segundo fator de uma vida bem-sucedida é paciência. Você pode falar assim com você mesmo: paciência. Paciência é outro fator de uma vida bem-sucedida. Por quê? Porque existe um fator chamado fator tempo. E no fator tempo, nós não temos como mudar alguma coisa. Não tem como alguém plantar uma árvore agora e esta árvore crescer hoje. Amanhã essa árvore já ter 5, 10, 20 metros. Não tem como nós controlarmos o tempo. Com toda a inteligência tecnológica que o mundo tem, não tem como parar o tempo. Não tem como parar a idade. Não tem como parar as circunstâncias do tempo. Mas
Diante disso, nós precisamos ter a paciência. E ter paciência é esperar com sabedoria. Esperar com sabedoria é não reclamar, é não colocar o carro na frente dos bois, é não se precipitar. Mas esperar com paciência é saber que existe a hora de plantar, existe a hora de regar, mas existe a hora de esperar a semente crescer para colher os frutos. É tempo. Na vida existe o fator tempo. Existem coisas que, por mais atitudes que você tenha, não vão vir da noite para o dia. Muita gente quer vencer na vida da noite para o dia. Ah, mas eu comecei a malhar hoje, então eu não diminuí nem 5 quilos. Não é da noite para o dia, não é bem assim. Ah, mas eu comecei hoje a estudar e eu ainda não tenho aquele conhecimento que eu preciso ter. Não é assim da noite para o dia. O fator tempo é algo que precisa ser respeitado por todos nós. E diante do fator tempo, não adianta você querer adiantar algumas coisas. A criança foi estabelecida para nascer com 9 meses. Alguns nascem prematuro com 7 meses. Mas você nunca ouviu falar de uma criança que nasceu com 1 mês, 2 meses de gestação, com vida, com 3 meses de gestação. Existe o fator tempo. Você nunca ouviu falar de alguém que plantou uma semente agora e nasceu com 1 dia. Não tem isso, tem o fator tempo. Então tenha paciência com você. Tenha paciência com aquilo que ainda não te aconteceu. Se você tem um sonho, se você coloca o seu foco neste sonho, se você faz o seu melhor e ainda não está acontecendo aquilo que você espera, é porque o tempo é o tempo de esperar, ainda não é o tempo de realizar. Existe tempo para tudo. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. Tem tempo de você plantar, mas o tempo da colheita vai chegar. Então tenha paciência com você. Tenha paciência com aquilo que tem te acontecido. Tenha atitude, mas também tenha paciência para esperar. Perdedores desejam, mas não fazem nada. E reclamam de tudo. Vencedores desejam, têm atitude e têm paciência para esperar as coisas certas acontecerem. Paciência, tudo isso vai passar. Paciência, e você viverá uma vida extraordinária. Se você já fez tudo o que você tem que fazer, se você é consistente nas suas ações, continue agindo e esperando, porque, em último lugar, é o último fator que eu quero falar neste momento: os resultados vão chegar. Então, quais são os fatores de uma vida bem-sucedida? Primeiro, atitude. Tenha atitude assertiva diante de todas as circunstâncias da sua vida. Mas mesmo quando você falhar, use os aprendizados, aprenda com os erros, corrija-se diante dos erros, não caminhe com a culpa, caminhe com o aprendizado. E quando você fizer o seu melhor, quando você der tudo de si, e mesmo assim ainda não tiver acontecido o que você quer que aconteça, entenda, tem um tempo para isso acontecer. Tem um momento para isso acontecer. E você espera com sabedoria. Espera com sabedoria. Tem muita gente, por exemplo, que está fazendo tudo para ter um filho. Faz o exame, vai lá, faz os procedimentos médicos e não consegue. Faça tudo o que você pode, mas tenha paciência, porque o tempo vai chegar. Tem gente que está estudando muito e fez uma prova, perdeu, fez outro vestibular, perdeu. Continue dando o seu melhor, o tempo certo vai chegar. Diante de todas as circunstâncias, atitude assertiva, paciência para esperar o fator tempo se concretizar e, por último, virão os resultados. Os resultados virão.
vai acontecer. É impossível você dar o seu melhor, você ter sabedoria para esperar e não acontecer os resultados. Só existe uma forma de você não ter resultados extraordinários: é você não fazer nada. Aí sim, você não vai ter resultados extraordinários. Se você tem atitudes ruins e espera resultados extraordinários, você está se iludindo. Isso nunca vai acontecer. Não existe sorte nesse sentido. Mas se você empenha todas as suas melhores atitudes, se você é consistente em tudo aquilo que você faz, tenha paciência, continue dando o seu melhor, porque o melhor vai acontecer. Portas vão se abrir. De repente, que não é tão de repente, porque você passou a vida sonhando com isso, trabalhando com isso, de repente vai acontecer coisas maiores do que as que você espera que aconteça. Porque se tem uma coisa que o universo, Deus, a vida, chame como você quiser chamar, se tem uma coisa que a vida vai honrar, é o esforço daqueles que fazem o melhor. Quando você faz o melhor, quando você se esforça, acredite, você vai colher resultados extraordinários disso. O melhor vai acontecer. Então, eu quero finalizar esta live te dizendo que continue tendo as suas melhores atitudes. Continue esperando o melhor acontecer. Porque os melhores resultados virão para quem faz isso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente tarde, um excelente dia e uma excelente vida. Um abraço ao querido amigo Ezequiel, a nossa querida amiga Girlaneide Lima. Girlaneide, né? Girlaneide Lima, isso. A nossa querida Girlaneide Lima, a nossa querida Cleidiane, missionária Editânia, nosso querido amigo, futuro vereador Matheus Washington, minha querida colega Liliane Oliveira, um abraço a Júlia Yasmin, a minha querida prima Rosângela, ao querido amigo Neinho, Mirelle, nosso querido José Nival, Jailson, pastor Rondinelli, missionária Eliette Lima, missionária Marcela, meu querido primo Enio, Michele, Rita e tantos outros que estão aqui na live ou que passaram pela live, e alguns também que vai assistindo essa live daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, porque vai ficar salvo aqui pelo menos durante 24 horas. Finalizo esta live mandando um abraço para cada um de vocês, desejando o melhor na vida de cada um de vocês e dizendo que atitude de fazer o teu melhor sempre, paciência para esperar com sabedoria o que não depende mais de você fazer, e resultados extraordinários vão acontecer quando você fizer isso. Eu acredito que a partir de hoje sua vida será ainda melhor. Responda estas duas perguntas a si mesmo que eu vou fazer. Quais são as atitudes que você está tendo para viver uma vida melhor? E como será a sua vida a partir de agora, se você, a partir de agora, tomar as verdadeiras atitudes que você precisa tomar para a sua vida melhorar? Um forte abraço e Deus abençoe a todos.